Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje um programa muito especial, pois temos a honra de receber o Dr. Ofir Cavalcante, que é ex-presidente da OAB Nacional, advogado e procurador do Estado do Pará. Dr. Ofir, nós aqui durante os nossos blocos anteriores falamos um pouco sobre a importância da OAB, a importância do advogado na luta pelos direitos, inclusive para o enfrentamento dessas crises políticas, dessa questão da corrupção, de todo esse panorama que a gente vê hoje em que o país está. E uma das iniciativas muito interessantes que se deu na gestão do senhor à frente do Conselho Nacional da OAB foi a criação do Observatório da Corrupção. Queria que o senhor dissesse brevemente para nós o que foi esse projeto, quais foram as medidas que foram tomadas, qual o ganho que a sociedade teve com isso. Bem, esse projeto é um projeto interessante. Lamentavelmente, por falta de estrutura, a gente acabou não conseguindo implementar como gostaria e deveria. Mas a ideia é uma ideia simples, mas que é extremamente interessante porque defende o cidadão. A ideia era identificar processos estratégicos no Brasil que tratassem da corrupção em todos os níveis, estadual, municipal e federal. Nós, com isso, engajaríamos as subseções, as seccionais e o próprio Conselho Federal, dependendo da dimensão desses processos. E identificar esses processos, nós teríamos o dever, enquanto entidade de classe, seja no município, seja no Estado, seja em termos federais, né, de exigir que o poder público julgasse esses processos, ou que o poder judiciário julgasse esses processos. Nada mais do que isso. Não era para dizer se o cidadão que ali estava envolvido era culpado ou inocente, mas diante de uma acusação, diante de um fato considerado de grande expressão para a sociedade, seja em relação aos direitos humanos, a questão ambiental, a questão da corrupção dentro da administração, esses processos passariam a ser monitorados de forma que pudessem ser julgados dentro daquilo que a Constituição refere, que é a razoabilidade no julgamento dos processos, a razoabilidade da duração dos processos. Portanto, o observatório era isso. Mas, infelizmente, por uma situação que acabou sendo superior à nossa vontade, isso não pôde ser implementado pela gestão que me sucedeu. Mas eu tenho certeza que, talvez agora, com o presidente Lamarck, a gente consiga identificar essas situações e a ordem usar esse papel. Tal qual fiz, por exemplo, em condição de presidente nacional, em relação à ação penal 470, a ação penal conhecida como mensalão. A ordem foi para a tribuna do Supremo Tribunal Federal e exigiu em nome da sociedade que o processo fosse julgado, doesse a quem doesse, independentemente do resultado a ser realizado naquele processo. O presidente do Supremo à época, ministro Carlos Aires Brito, um democrata, um cidadão republicano, colocou isso como uma pauta principal da sua gestão. E, graças a isso, se abriu um caminho de combate à corrupção, um caminho em que o Estado aponta para a sociedade: olha, a lei é igual para todos. Nós não podemos ter pessoas mais iguais do que outras. Todos são iguais perante a lei. E, portanto, ela deve ser aplicada para o rico, para o pobre, para todas as pessoas. Aqueles detentores de cargo, desde o presidente da República até o mais humilde cidadão, tem que ser aplicada de forma igual. Portanto, as pessoas que exercem esses cargos públicos, que se acham acima do bem e do mal, elas têm que pautar a sua atuação dentro da lei, sobretudo se elas abriram mão da sua privacidade para se tornar mulheres e homens públicos com o objetivo de servir o país. Então, essas pessoas, elas têm que ter a consciência de que a sua privacidade, ela ela diminui diante do interesse coletivo e da publicidade que deve ser dada aos seus atos e a cobrança de efeitos positivos desses atos, sobretudo quando desbordam a lei. Doutor Ofir, eu fico muito orgulhoso de ouvir as palavras do senhor, mesmo porque a gente viu na gestão do senhor frente à OAB Nacional essa preocupação em moralizar, em manter a ética, em buscar o combate à corrupção. Uma das frentes que o senhor atuou, se podemos dizer assim, foi a questão do financiamento privado de campanhas, uma maneira de tentar barrar
esse rio de dinheiro, caixa 2, essa coisa toda que acontece, que a gente ouve nos noticiários. Qual foi o papel do senhor na luta por essa empreitada? Bem, é um papel da entidade, é um papel limitado. Nós não temos o poder que o Ministério Público tem, não temos o poder que o Judiciário tem. Mas dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa competência, nós articulamos uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer, olha, a lei que autoriza as empresas a fazerem doações para campanhas eleitorais, ela é inconstitucional. E por quê? Por conta do princípio republicano, um homem, um voto. A pessoa jurídica, a empresa, ela foi criada para organizar melhor, estruturar melhor a vida em sociedade, a vida comercial, etc. Ela não pode ter os mesmos direitos de cidadania que temos nós, cidadãos. Podemos votar, ser votados. A empresa não pode votar, não pode ser votada. Então, dentro desse conceito, se ela não vota e nem é votada, dentro desse conceito que ela exerce a cidadania ligada a um ramo, a uma atividade, a um nicho, que diferentemente do exercício da cidadania como um todo, ela não poderia contribuir para as campanhas eleitorais. O Supremo Tribunal Federal veio declarar inconstitucional essa norma e isso, quero crer, e era o nosso objetivo naquela época, deveria ter aberto, né, um caminho novo para a política nesse país. Mas, infelizmente, ainda não se conseguiu fazer essa reforma política. Essa era uma contribuição que a Ordem dava nesse sentido, como deu também na minha gestão, eu estive lá dentro do plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sobretudo, na concepção da lei da ficha limpa, que já afastou diversos prefeitos, já afastou ou impediu que muitos partidos indicassem pessoas já com uma ficha suja, né, para serem seus representantes. Isso depura a política, isso melhora a política. Eu tenho certeza que são exemplos que a gente pode dar, são pequenos, mas que podem ajudar a transformar o nosso país. Bom, doutora Ofir, voltando um pouquinho às questões da OAB e especialmente durante a gestão do senhor, algumas questões que foram enfrentadas, então o senhor me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro, houve na época da gestão do senhor frente à OAB um questionamento acerca do exame da ordem. Muitos diziam que ele é inconstitucional, que ele não poderia ser feito, que ele impede o exercício profissional. Inclusive, recentemente, nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara para permitir que o bacharel em Direito que não conseguiu ainda passar no exame da ordem possa atuar, não como se advogado fosse, mas possa atuar em função única e exclusivamente do bacharelado que ele alcança. Como o senhor vê essa questão do exame da ordem? Bem, eu tenho plena convicção que agimos corretamente ao defender a constitucionalidade do exame de ordem. E por que tenho essa convicção? Primeiro como advogado e também como cidadão. Como advogado, porque a respeitabilidade, a credibilidade da advocacia como um todo, enquanto instituto, enquanto instituição, está ligada à nossa atuação, seja do ponto de vista ético, uma atuação correta, escorreita, seja do ponto de vista do tecnicismo, de se construir peças corretamente para defender bem o cidadão. Porque a pior coisa que pode ter é um paciente mal curado, maltratado por um médico, uma obra de engenharia que caia e um processo judicial onde o cidadão perca por conta de uma má defesa. Portanto, esse é um conceito que nós não podemos abrir mão jamais e é um conceito que defende não só a respeitabilidade e a credibilidade da advocacia, mas defende o direito do cidadão. Isso é fundamental, ele se volta muito mais para a defesa do cidadão, até mesmo do que para a própria entidade, do que para o próprio advogado. Esse é um dado que a gente precisa colocar sempre como um ponto importante a ser abordado. Por outro lado, nós, infelizmente, ou felizmente, para alguns, certamente, que lucraram com isso, tivemos uma proliferação de cursos jurídicos no Brasil muito grande. Hoje o Brasil tem um dos maiores números de faculdades de direito do mundo. Nós não somos contra as faculdades de direito, nós queremos, na verdade, qualidade do ensino, porque isso acaba servindo muitas vezes, como aquilo se diz popularmente, como um estelionato educacional.
Você finge que ensina, o outro finge que aprende e sai de lá com um diploma e alguém lucra nesse sentido. Então, eu acho que nós precisamos ter esse comedimento, essa parcimônia ao cuidar desse assunto. É um assunto delicado porque envolve o direito do cidadão e não podemos deixar que aquela lógica perversa que se diz muito, não, o mercado seleciona. Ora, o mercado seleciona sim, mas a que custo? Quantas pessoas vão perder seu patrimônio, quantas pessoas vão perder sua liberdade, quantas pessoas vão ser mal defendidas por profissionais que, infelizmente, foram mal preparados nas escolas. Portanto, a ordem, então, foi muito rígida em relação a isso e, ao lado disso também, fez com que o exame de ordem tivesse um sentido ainda maior de análise da praticidade do dia a dia do advogado e evoluímos também aquele advogado que passa na primeira fase, aquele bacharel que passa na primeira fase, pode fazer a segunda fase depois, sem precisar se submeter à primeira, mas a gente não pode abrir mão desse exame e que deveria se expandir para outras profissões. Tenho certeza que estaríamos aí a contribuir muito mais para a qualificação profissional como um todo nesse país. Excelente. Doutor Ofir, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o tempo é curtinho. Poderia ficar aqui conversando com o doutor Ofir até amanhã, porque muito proveitosa a nossa conversa. E eu queria deixar um espaço para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Meu querido Rafael, aqui os advogados, advogadas aqui de São João del Rei, de toda essa região que a subseção de São João del Rei, a Sambarca, eu fico muito feliz de aqui estar, de ser muito bem recebido pelo presidente Vitor, pelas conselheiras Juliane, Egler, por todos os conselheiros da subseção. Vim aqui para passar uns dias com minha esposa, para descansar, para conhecer a história, a cultura desse país riquíssimo, dessa região que é uma referência para o Brasil como um todo, seja culturalmente, seja como a região da luta pela Inconfidência, a região que teve Tiradentes, teve Tancredo Neves. Portanto, me sinto em casa. Sinto em casa porque aqui a gente respira a liberdade, aqui a gente respira a amizade e aqui a gente respira, sobretudo, o respeito à ordem, o respeito à legalidade, o respeito aos direitos humanos, o respeito à justiça social. Eu tenho certeza que, ao vir aqui renovar esses votos de amizade com todos vocês, isso me faz muito mais feliz, me faz muito mais forte para poder, na medida das minhas possibilidades, aquilo que eu puder ainda influir, tentar contribuir para fazer um Brasil melhor. Nós aqui ficamos extremamente honrados, doutor Ofir, de ter a participação do senhor aqui no nosso programa, brilhantando ainda mais esse nosso querido programa Direito da Gente, que sempre leva ao nosso telespectador um pouquinho de conhecimento jurídico. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h30 da manhã e todas as sextas-feiras às 10 da noite. Eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!